Bom dia pessoal, tudo bem? Já peço desculpas pelo vídeo anterior, que deu problema aqui no meu programa, mas agora eu instalei um programa novo e dá para fazer edição de som e outras edições. Tá? Eu vou então retomar aquela aula passada sobre mini contos e, e essa vertente do mini contos é uma vertente ainda muito nova, né? Vai iniciar lá por mais ou menos há 20, 30 anos praticamente. Mas mini contos ainda é um conceito que ainda não foi definido. Se coloca que mini contos é um conto que tem entre uma e três linhas, alguns dizem que é só uma linha, alguns dizem que é só uma frase, né? Mas a questão, acredito que não é esta. A questão é que é assim, a literatura, ela trabalha com a potencialização da palavra. Nessa potencialização, os significados múltiplos da palavra ou das construções em períodos simples ou períodos compostos, essas construções elas vão condensar um sentido, vão condensar uma multissignificação. Né? É, é como se fosse uma construção verbal teria vários significados. Né? Então, em vez de nós discutirmos o tamanho do que seria um mini conto ou não, acredito que o mini conto é uma forma também da gente ter contato com essas construções verbais e também entender o que é o que é o processo da literatura. Né? Nessa imagem aqui, acredito que nas primeiras aulas nós discutimos isso. Nessa primeira imagem nós temos a figura do iceberg. E, no meu entender, e em um outro autor também muito famoso, americano, chamado Ernest Hemingway, o Hemingway ele pontua que a literatura é como se fosse um iceberg, principalmente o conto. Né? Você tem, então, nessa região aqui, nessa região, a pequena parte, né, do iceberg né, que está à mostra, está na superfície, mas por baixo da superfície, né, o iceberg é muito maior. Quando você lê literatura, né, a sua intenção é, primeiramente, claro, ler. Segundamente, é você ver o sentido que há ali por baixo. Né? Isso é o que se chama de análise. Isso é o que se chama de interpretação. Toda construção literária há ali uma significação por baixo. Né? É como se a construção literária fosse uma película e por trás dessa película você tem ali todo o universo para ser investigado, todo o universo para ser destrinchado e interpretado. Vamos iniciar com esse que é considerado o mini conto mais famoso da história. Quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. Esse é um dos contos mais enigmáticos, né? Uma das construções mais enigmáticas da literatura mundial, porque você vê que tem uma áurea aqui, um tanto que de mistério. Aqui você tem, por exemplo, né? ah, Quando? Quando acordou? Esse quando, né, que remete a tempo, né? E ao mesmo tempo você tem o verbo no passado, né? Mas se você perceber, a palavra-chave é o dinossauro. Ainda estava lá. Quem acordou? Né? Nós temos aqui um sujeito oculto, né? Alguém ou algum ser acordou e o dinossauro ainda estava lá. E este ainda estava lá remete que ocorreu algo antes deste próprio ato de acordar. Então, quando ele dormiu, havia um dinossauro ali. Quando ele acordou, o dinossauro ainda estava lá. Remete ao quê? Remete, será que, a, a esse sujeito, que pode ser um ser humano, mas a gente sabe que seres humanos e dinossauros não conviveram juntos, né? Ao mesmo tempo,
Você pode ser algum bicho que estava. Então, se for algum ser humano que fugiu desse dinossauro, nós temos aqui um elemento de ficção científica. Se for algum outro animal, né, que estava fugindo desse dinossauro, nós temos aqui um conto histórico. Ao mesmo tempo, você tem aqui uma condição existencial de algo que não se resolve facilmente, né? Ao mesmo tempo que seria esse dinossauro, né? Quando nós pensamos em dinossauro, pensamos num monstro muito grande, né? Será que se nós formos, olha quantas possibilidades de interpretação, se nós formos simbolizar esse dinossauro, que é uma figura do passado, será que também nós temos aqui em relação à condição humana algumas coisas do passado as quais não dá para fugir, né? Ou então as coisas do passado que sempre são presentes, mesmo quando se acorda todos os dias. Então, este conto não há. Aqui há um exemplo de que desde que você tenha aqui argumentos e elementos para analisar o texto, você nunca vai ter uma resposta certa, né? Não há que se eu dou uma atividade a vocês e esse e cai esse conto, desde que você o explore de uma forma bem significativa, e me diga uma coisa que sequer eu pensei ou sequer eu concordo, mas desde que para mim faça significado, você tem o seu ponto, a sua nota garantida, né? Então, este é um exemplo de mini conto que possui aquela plurissignificação que eu disse nas falas anteriores aqui. Este outro mini conto caiu da escada e foi para o andar de cima. Aqui ele é um conto, é um mini conto muito mais simples de, de interpretar, mas ao mesmo tempo ele tem esse efeito, né? É um efeito surpresa, é um efeito de estalo, né? Ao que nós chamamos aqui de estranhamento. A literatura ela traz muito essa, esse fenômeno de estranhar a própria construção verbal. Caiu da escada e foi para o andar de cima, né? É, aqui nós temos um acidente, né? Alguém caiu da escada, mas aí você vê o efeito semiótico, né? Caiu da escada. Quando você vê alguém caindo da escada, ou quando você remete, imagina isso, você vê alguém, né, descendo, né, indo para baixo. É uma trajetória, né, de ir para baixo. E a construção que causa estranhamento aqui e foi para o andar de cima. Mas como assim? Alguém cai da escada, se alguém cai da escada, a pessoa vai para baixo, não vai para cima. Mas aqui nós temos a metáfora, né? O andar de cima, certamente aqui é um eufemismo da própria morte. Foi para o céu, né? Então o andar de cima seria o céu. Essa pessoa caiu da escada e morreu, né? Se alguns de vocês conseguirem analisar ou interpretar isso de uma forma diferente, pode ficar à vontade né, de depois enviar para mim a sua própria análise. Mas este aqui é um exemplo desse fenômeno, né, de condensação, né, de ser rápido e ter um sentido, né, profundo. É a teoria do iceberg que eu disse agora há pouco. Aqui nós temos um outro exemplo, uma vida inteira pela frente, o tiro veio por trás. Então aqui nós temos esse trabalho, né, de oposição, né, frente e trás. E aqui já temos mais essa simplificação, né? Aqui nós temos de novo, né, essa remissão à morte, mas você tem aqui um teor de humor negro, né? O humor negro também faz parte da literatura e esse humor negro é cheio de ironia, né? Às vezes nós vamos para frente, mas vem
Aí podemos até remeter ao conto do dinossauro, né? Aquilo que veio por trás. Podemos interpretar também que esse tiro não seria um tiro em si, né? Talvez é a questão de não olharmos na vida né, pela frente, né? Olharmos para a frente, mas ao mesmo tempo há coisas lá atrás que também nós não temos controle. Eu, de certa forma, acredito que muitas pessoas dizem assim, né? Que você não tem controle do futuro, né? Você não sabe o que vai acontecer no futuro, mas ao mesmo tempo também a própria psicanálise ela pontua que muitas pessoas elas também não têm um controle exato sobre o próprio passado, porque elas não elaboraram o passado de uma forma racional. E esse passado, né? Podemos dizer pelo menos os traumas, faz com que muitas pessoas não deem seguimento à vida. Né? Mas, no meu entender aqui, a interpretação mais correta é realmente um eufemismo aqui em relação à morte. E aqui um outro exemplo, né? Um outro exemplo nós temos um conto aqui de duas palavras, né? Aventura. E é interessante que essa aventura está em caixa alta, né? Aventura nasceu. Ué, o que o autor está pontuando aqui? Que a vida é uma aventura. Ele faz até uma ironia com a literatura, né? Escreve um título, agora vai vir um texto de aventura. Não, apenas um verbo. Nasceu. Porque viver, principalmente para nós modernos, viver é uma aventura em si. Né? Se você formos remeter aos primeiros livros da literatura, pegamos Romero, né? Romero e a sua Odisseia, que é uma história de muitas e muitas páginas, muitos e muitos versos, mas é uma história de aventura. Né? Então, antigamente os textos de aventura eram longos, né? Vocês mesmos devem já ter lido os livros de aventuras longos, né? E aqui nós temos a natureza do miniconto. Ele quer realmente condensar, ele quer realmente sintetizar todo o significado. Né? O autor aqui não quis escrever um livro, ou não quis escrever uma narrativa mais longa. Simplesmente escreveu a história, né? Apenas com um verso. O verso nascer.